pouquinho, abra a sua Bíblia aí, livro do Apocalipse, capítulo 5. Hoje nós vamos ministrar, ainda falando sobre fidelidade, mas eu quero falar sobre o tema Jesus o digno. Diga, Jesus é digno. Diga, Jesus é digno. Por causa da integridade e fidelidade ao Senhor. Nós vamos falar sobre isso. Integridade e fidelidade gera dignidade. Amém? Então você abra teu coração nessa noite, uma noite especial, noite de ceia, noite onde a gente estabelece, um memorial ao Senhor, para adorar a Deus, para estarmos uma família celebrando a Páscoa do Senhor, a morte e ressurreição de Jesus. Então eu quero nessa noite entrar nesse tema com você, e esse capítulo, esses 14 versículos que nós vamos ler, capítulo 5, ele fala sobre isso, sobre a dignidade do Senhor Jesus, e nós vamos entrar nesse tema aí, amém? Diz assim a palavra do Senhor, esteja atento e acompanhe a leitura, capítulo 5 de Apocalipse, a partir do verso 1. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda a tribo e língua e povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões, e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o poder, para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Diga glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Amado, esse texto é um texto que eu amo muito da palavra de Deus, porque ele mexe comigo, e eu lembro, hoje meditando nisso, eu lembrei a primeira vez que li esse texto, e aí eu fiz uma observação de manhã que eu quero fazer agora com você, que na hora me saltou o coração, e eu falei: eu preciso alertar isso. Quero dizer a você que está aqui hoje: ame a palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus, coma a palavra de Deus, absorva a palavra de Deus, amém? Você, meu irmão, não deve se conformar até que você tenha
lido a Bíblia toda. E depois de ler a Bíblia toda uma vez, leia a segunda. Amém? E depois da segunda, leia a terceira. Porque a palavra de Deus, ela é insubstituível e ela é inesgotável. Cada dia se renova a palavra do Senhor na nossa vida. Amém? Então eu quero motivar você, principalmente jovens, adolescentes, leiam a Bíblia. Porque nós temos uma cultura que hoje pouco se lê. Mas é importante que você leia, tenha a palavra de Deus e se envolva na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem resposta para nós. Estou dizendo isso porque eu lembrei da primeira vez que eu li esse texto, como esse texto me encheu. Como essa revelação de Jesus como o Cordeiro, como aquele que é digno de abrir o livro, de abrir os selos, como isso me trouxe uma alegria, até hoje me empolga. Amém? Porque eu imagino a cena, João na ilha de Patmos foi arrebatado, estava preso na ilha de Patmos, e aí num arrebatamento Deus o revelou, o Apocalipse, e ele foi levado, como está narrando aqui, está diante do trono de Deus em espírito, está ali naquele arrebatamento, e aí ele começa a ver que há uma voz que dizia: quem é que pode abrir o livro? Havia um livro na mão direita do que estava sentado sobre o trono, e esse livro estava escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E o anjo bradando: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Algo que precisava ser desfeito, algo que precisa ser resolvido, uma situação que precisa ser trazida à solução, e não há quem solucione. E aí, João está ali, e nem no céu, diga, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém. E João fica naquela situação, e é interessante que o texto diz que ele começou a chorar. Então ele começa a chorar, ele foi tomado, creio eu, pelo desespero do problema do ser humano, do problema do pecado, do problema da morte, do problema do juízo, e ele está ali sentindo tudo aquilo, e ele entra em choro, e diz o texto que ele chorava muito, porque não havia quem fosse digno, não havia quem era digno para abrir o livro, de desatar aqueles selos, nem mesmo de olhar para ele. E ele começava a chorar, e chorar, e chorar, e aí chega um ancião e o toma, chega próximo dele, imagino eu, e o ancião vem e diz assim: calma, não chore, há uma solução, olha ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus selos. Aleluia, amém? Aquilo que era impossível ao homem, aquilo que era impossível aos anjos, agora é possível, porque o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Você imagina a cena? João olha e ele vê, no meio da glória de Deus, ele vê o leão da tribo de Judá. E ali, amado, a manifestação de Jesus no meio deles, amém? Então ele diz: então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e descreve, tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Aí eu pensei, mas não era o leão? Não era o leão da tribo de Judá? Como que quando ele olha, ele não vê o leão? O que ele vê? O que ele vê? Um cordeiro. E é tremendo isso. Por quê? Porque quando ele olha, embora fosse o leão da tribo de Judá, ele não via o leão, mas ele via o cordeiro. Porque Jesus veio como cordeiro. Amém? Porque se Jesus tivesse vindo como leão, ninguém suportaria a vinda do Senhor. Quando Jesus vier, voltar agora para buscar a igreja, nós vamos celebrar isso daqui a pouco na mesa, amém? Jesus vai voltar como o leão, como o rei dos reis, senhor dos senhores. Mas ele veio assim? Não, ele veio como cordeiro. E como cordeiro, ele foi morto.
foi imolado, foi sacrificado. Por isso o texto diz: eu vi ali o cordeiro, um cordeiro como havendo sido morto. Então ali estava a figura de um cordeiro imolado. Como é isso? Eu não sei. João descreveu da melhor forma que ele podia descrever, e da maneira como o Senhor o inspirou para fazer, porque ali estava o cordeiro, o leão que virou cordeiro e se entregou como cordeiro, amém? E por causa disso, ele se tornou digno de abrir o livro. Aí diz, olha o texto: e tinha 7 chifres, e veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado. E logo que tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, todos tendo nas mãos uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos, e começaram a entoar um cântico, dizendo: digno é o cordeiro, digno é o cordeiro, digno é o cordeiro. Então essa palavra digno ressalta aqui, porque nós hoje precisamos frisar isso, um tempo em que a dignidade tem que ser restaurada, amém? E a dignidade, ela só é confirmada mediante a integridade e a fidelidade. Por isso nós estamos no tempo de fidelidade, porque a fidelidade, ela nos traz dignidade, amém, amados? A dignidade não traz integridade, nem fidelidade, mas a fidelidade traz dignidade. Você entende isso, a diferença de dignidade e fidelidade? As pessoas são dignas porque elas estão investidas numa autoridade. Então elas são dignas, elas têm uma dignidade pelo cargo que elas estão ocupando, mas a vida delas não é íntegra. Então elas podem estar num cargo muito elevado, mas elas não são dignas. Muitos reis tinham a dignidade de rei, todos os reverenciavam como rei, os respeitavam como rei, mas no coração deles eles não eram íntegros, não eram fiéis, e por isso a dignidade deles foi tirada. Mas aquele que é íntegro, aquele que é fiel, ele é fortalecido e ele é confirmado na sua dignidade. Você crê nisso? Jesus, a palavra diz que ele é digno. Por que Jesus é digno? Por que Jesus, ele tem a dignidade de poder chegar ali e abrir aquele livro, onde ninguém podia tocar, ninguém podia nem ler, nem olhar para ele, não havia no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, ninguém capaz de fazer aquilo. Estávamos irremediavelmente perdidos. Até que o leão da tribo de Judá diz: eu assumo, eu vou lá, eu vou resolver o problema, amém? Jesus, ele fez isso por nós, amém, amados? Você entende isso? E aí, o primeiro motivo por qual nós vemos que Jesus é digno, por que Jesus se tornou digno de abrir aquele livro, de romper os selos? Nós não vamos entrar no tema dos selos aí, né? Seria uma outra mensagem, um outro estudo, mas por que Jesus é digno? Primeira coisa, porque ele se humilhou. Diga: a humilhação traz dignidade, amém? Jesus, ele é digno, ele foi digno, é digno de tomar o livro, é digno da tua adoração, é digno da nossa honra, é digno da nossa entrega. Por quê? Porque ele se humilhou, ele desceu da sua glória. A Bíblia diz: não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2,6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, tomando a forma de homem. Sim ou não? Então, Jesus se diminuiu, ele era o leão, no entanto, quando João olha, ele vê o cordeiro. Você entende? Como cordeiro, Jesus comprou a mim e a você. Como cordeiro, ele se entregou e ele nos redimiu e comprou para si, como o texto diz, homens de toda povo, língua, tribo e nação. E fez esses homens reino e sacerdote. Quantos reis e sacerdotes temos aqui? Amém? Então é isso que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque ele se humilhou, porque ele se entregou, porque ele entregou a sua vida, porque ele deixou a sua glória, porque ele veio habitar, tabernacular no nosso meio. Jesus veio e nasceu numa sucá,
num lugar, não havia lugar para ele naquela estalagem. Na cidade, a cidade de Jerusalém estava cheia. Era festa de tabernáculos, Sucote, em Israel. Por isso a gente costuma dizer, você precisa saber que isso aqui, Jesus não nasceu em dezembro, meu irmão. Porque dezembro em Israel, as ovelhas são todas recolhidas, porque há frio, há neve em Israel. E quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo com as ovelhas. Ok? Então, e a Bíblia diz que Jesus nasceu quando diz lá que Jesus nasceu numa estrebaria, a palavra não está bem traduzida, a palavra é sucá. Essa tradução foi feita por causa, essa tradução equivocada, por causa de uma situação de antissemitismo, de afastar a igreja da sua origem, de tirar a igreja de Jerusalém e levar a igreja para Roma. Então, essa palavra não é correta, porque Jesus não podia nascer numa estrebaria, porque a estrebaria é um lugar imundo. Você está entendendo isso? Então, a palavra no original é sucá, é uma tenda, porque nessa época do ano, em tabernáculos, se fazem sucás, e as pessoas dormem nas sucás. E quando Jesus chegou naquela hospedaria, e se você for em Israel, lá no tabernáculos, quando você for, você vai ver isso, amém? E você chega ali, todos os hotéis têm sucá, na área de lazer, no hotel, no saguão do hotel, do lado de fora, no terraço, eles fazem cabanas, e o povo que vai para Jerusalém, eles fazem pelo menos uma refeição dentro da sucá, porque é a ordem da festa. Então eles disseram, olha, o hotel está cheio, agora se quiser pode ficar na sucá. E Jesus ficou na sucá. Maria e João foram para Sucá, que é uma tenda. E naquela tenda há uma gamela de madeira, né? Como um coxo de madeira, mas que não é para o animal comer, aquilo ali é para colocar a oferenda. Porque dentro da Sucá se monta uma mesa, e naquela mesa se coloca ali a manjedoura, uma gamela de madeira, onde ali são colocadas as romãs, as frutas, tudo aquilo que vai se comer, como uma oferta, como algo que é trazido diante do Senhor. E olha como a provisão de Deus é. Naquela sucá, Jesus nasce e é colocado aonde? Exatamente no lugar feito para receber a oferta. Quem está ali? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que veio para se oferecer. Amém? Então as coisas são descritas dessa maneira, amém, amados? Então Jesus vai ali, tabernacula entre nós, entra nesse mundo fisicamente, toma o corpo, a forma humana, desce da sua glória. Então diga, Jesus se humilhou. Diga para quem está ao seu lado, ele se humilhou por mim e por você. Você entende isso? Aleluia. Segundo ponto, que mostra a dignidade de Jesus, porque Jesus é digno. Porque essa mesa que nós vamos comer daqui a pouco é importante e é extremamente significativa para nós, porque Jesus não reivindicou seus direitos e posições. Você entende isso? Jesus não reivindicou posições. Ele não chegou dizendo assim, Herodes, sai daí que o rei sou eu. Ele não chegou lá para o sumo sacerdote e disse, olha, você está batendo em mim, eu é que sou o sumo sacerdote. Ele não se intitulou, não reivindicou o seu direito de rei, porque de fato era da descendência de Davi, tanto pelo lado de José, quanto pelo lado de Maria, e ele era hierarquicamente, genealogicamente, o legítimo herdeiro do trono. No entanto, ele não reivindica seu direito, não reivindica sua posição. Quantos de nós somos assim também, né? Abre mão de direito, abre mão de posições, nada, a gente faz questão de tudo, não é? E muitas vezes essas coisas, elas roubam de nós a dignidade, aquilo que Deus quer fazer, amém? Então ele não reivindicou seus direitos, nem reivindicou suas posições. Terceiro, Jesus suportou a afronta. Então não foi fácil chegar à posição, não foi fácil, irmão, Jesus te salvar. A salvação não é algo que a gente fala assim, eu sou salvo de graça. Não, você não é salvo de graça, é salvo pela graça, por meio da fé. Mas foi muito caro te salvar, viu, meu irmão?
Amém? Custou muito caro a alguém te salvar. Custou muito caro a alguém pagar o preço pela tua vida. Por isso, nós temos que adorá-lo, honrá-lo. Por isso, temos que ser fiéis a Ele. Você está entendendo o tema fidelidade por essa ótica? Amém? Valorizar aquilo que recebemos. Poucos dias estavam falando com alguém, não me lembro quem foi, sobre quando você dá um presente a alguém e a pessoa não valoriza aquilo que recebe. Não sei se já aconteceu isso com você, mas conosco já aconteceu. Eu lembro que meu pai uma vez pegou um terno fino, tinha um caseiro lá, um empregado nosso lá no sítio, lá em Itaguaí, lá em Mazomba. E era uma pessoa muito querida, e ele estava indo para a igreja agora, então meu pai pegou o melhor terno, um dos melhores ternos que ele tinha lá, já antigo, aí falou, vou honrar. Aí pegou aquele terno da Elet Louis. Ó, chique, né? Aí deu para ele. Aí ele agradeceu, obrigado, legal. Aí depois passou uns meses, meu pai foi no sítio, chegou lá, ele estava de bermuda. Qual era a bermuda? Era o terno que ele cortou. Ele pegou o terno, cortou o terno. Meu pai falou, rapaz, eu dei um terno para ele, caríssimo. E ele pegou e cortou o terno. Por quê? Porque ele não tinha ideia do valor daquilo que recebeu. Então, às vezes, irmãos, a gente recebe de Deus coisas, a gente não sabe o valor daquilo que Deus fez. Você está entendendo? Você recebe a palavra e diz assim, meu irmão, Jesus pagou o preço por você. Você não tem ideia de como foi caro te comprar. Você não tem ideia de qual foi o esforço que Jesus fez para estar naquela cruz, e não foi só aquele momento ali não, foi todo o processo, e o que se seguiu depois, porque se você não sabe, depois que Jesus foi na cruz, ele foi para o inferno, ele não foi ao inferno, ele foi pro inferno. Por quê? Porque ele estava cheio de pecado. Qual pecado? O meu e o teu. Ele não tomou sobre si? Sim ou não? Ele tomou o meu pecado, ele tomou a minha sentença. Ele só podia sair de lá depois que cumprisse a sentença pelo meu e pelo teu pecado. Qual é a sentença? A eternidade. Você está entendendo isso? Jesus foi para o inferno. Só que lá, aí chegou o momento de Deus intervir. Amém? Do Pai disse, agora está pago o preço. E aí tomou Jesus. Amém, amados? E ressuscitou dentre os mortos. E o arrancou dali. Então entenda bem, amado, é algo muito caro. Ele não reivindicou direitos, suportou afronta. Qual afronta? Bateram, escarneceram, cuspiram, desnudaram. Jesus foi crucificado nu, muito provavelmente foi crucificado nu, totalmente exposto. O profeta Isaías diz que quando olhávamos para ele, profeticamente disse, não víamos beleza nem formosura, e era alguém do qual todos viravam o rosto. Quem viu a cena do rapaz que quebrou a perna na Olimpíada ontem? O que você fez quando você viu aquilo? O que você fez? 90% aqui fez o quê? Sim ou não? Foi ou não foi? Por quê? Porque é algo que mexeu com você. A Bíblia diz que a situação de Jesus era algo do qual as pessoas não suportavam olhar, era deprimente, era repugnante aquela figura na cruz. Não tem nada a ver com aquele Jesus de olhinho azul, verdinho, magrinho, bonitinho, com cara de ator de Hollywood, né? E assim, tranquilo, limpinho, não, meu irmão, ele estava esbagaçado, porque a Bíblia diz que ele foi moído pelas minhas e pelas tuas transgressões. Você entende isso? Mas Jesus suportou a afronta. Irmãos, veja bem, até onde nós vamos para sermos fiéis a Deus? Preste atenção nisso. Até onde nós iremos para ser fiéis a Deus? Suportar uma afronta? Se você é injustiçado em alguma coisa, logo se alvoroça, vou sair da igreja, vou mudar de igreja, não quero mais saber de Deus. Um monte de gente hoje está no mundo desviado. Por quê? Porque teve um percalço qualquer. Irmão, para pensar o que Jesus suportou por você e por mim. A afronta que ele suportou. Amém?
Então, ele é digno, porque ele suportou a afronta. Quarto, resistiu o pecado. Jesus foi tentado em todo nível, pensável, imaginável. Tudo aquilo que você imaginar, Jesus foi tentado, desde dentro de casa. Quem já teve problema familiar aqui? Na sua casa já teve problema? Já brigou com o irmão, já brigou com o tio, com o vizinho? Olha que você... Todo, né? Jesus passou por tudo isso, meu irmão. Na escola, sofreu bullying, Jesus sofreu também. Ah, Jesus, todo mundo. Os irmãos, você está entendendo isso? A tradição diz que Jesus provavelmente tinha irmãos mais velhos que ele, não de Maria, que era virgem quando concebeu Jesus, mas dos filhos de José. Provavelmente José tinha em torno de 60 anos e Maria, quando casou, em torno de 14 a 16 anos. Diz a tradição, os historiadores dizem isso. Então, porque era normal em Jerusalém. Então, provavelmente José já vinha de um casamento e havia irmãos mais velhos. Quem já teve irmão mais velho aí sabe o que é tomar cascudo de irmão mais velho, né? Jesus passou por isso, irmão. Você está entendendo? Amém? Então Jesus, ele resistiu ao pecado. Em todas essas coisas, ele não pecou. Ele foi, meu irmão, para adolescente igual a você. Foi tentado na área sexual, na área da fidelidade, da honestidade, da mentira. Em tudo Jesus foi tentado. E a Bíblia diz que ele não pecou. Diga, ele não pecou. 1 Pedro 3,18 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Jesus resistiu. Jesus no deserto foi tentado 40 dias, jejuou 40 dias e 40 noites. E ali ele foi tentado em toda a sua existência, em toda a sua humanidade. Você entende isso? Amém? E às vezes a gente tem uma dificuldade para resistir um pecado. Então vou dizer para você, meu irmão, seja como Jesus, resista o pecado. Amém? Fuja do pecado. Quinto, se não me engano, é isso? Quinto, Jesus pagou o preço. Diga, ele pagou o preço. Você só pode adquirir algo quando você paga o preço. Amém? Eu lembrei agora quando o Thiago chegou com esse teclado lá dos Estados Unidos. Ele trouxe feliz da vida. Chegou lá, o alfândega barrou ele. Não foi? Mas é meu, eu comprei. Não, mas tem algo. Tem uma taxa para pagar. E aí ele estava ali angustiado. Chegamos, pagamos a taxa. Acabou. Você compra, algo é seu. Há uma legalidade a ser cumprida. Você está entendendo isso, meu irmão? Amém ou não? Amém? Você está ali com o seu carro, mas se ele está financiado, ele não é teu não, meu irmão. Olha lá olha lá no documento, está lá, alienação fiduciária. Sabe o que significa isso? Que ele ainda não é seu 100%. O dia que você quitar, você pega a quitação do banco, agora é de quem? Agora é teu. Amém? Jesus, ele pagou o preço. Ele não deu só a entrada não, meu irmão. Ele não pagou só as 3 primeiras prestações e esqueceu para lá o resto não. Ele foi até o fim. Diga, até o fim. Irmão, a fidelidade não é só quando se começa. A fidelidade é como se começa, como se caminha e é como se termina. Porque o Senhor diz, aquele que for fiel até a morte, darei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é como você começou, não é só o dia que você levantou a mão para Jesus e você chorou e o Espírito Santo fez algo tremendo na tua vida e abriu portas para você e te abençoou, mas é muito mais, é como você vai terminar a jornada. Como eu falei esses dias aqui do apóstolo Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Amém? Jesus, ele pagou o preço. Glória a Deus, você está disposto a pagar o preço? Ah, pastor, não tem que pagar preço. Tem sim. Sabe qual preço você tem que pagar? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga Jesus. Diga para o seu irmão aí, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga Jesus. Diga, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga Jesus. Diga para ele,
Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga o Senhor. Por que tem que repetir? Porque é todo dia. Não é uma vez só na semana. Não é só no domingo. Não é só no dia da ceia. Que eu me nego, ó Senhor. Não, é todo dia. Amém? Então, Jesus, Ele pagou o preço. Todos os dias da sua vida. Todo o tempo. Ele entregou a si mesmo. Olha o que diz o texto. Romanos 8:3. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Onde foi que Jesus venceu o pecado? No céu? No Espírito? Na carne. Jesus venceu o pecado na carne, em corpo, como homem, como eu e você. Jesus, Ele rompe e paga o preço na carne, na sua própria carne, na sua humanidade. Amém, amado? Aleluia. Assim como quando Ele ressuscitou em carne. Só para você entender, Jesus não saiu do túmulo em espírito. Jesus ressuscitou em carne. Por isso que João viu o Cordeiro como morto. Amém? Ali é uma mistura de passado, futuro, de passado e futuro. Jesus, o Cordeiro, o leão. E quando ele olha, ele não vê o leão, ele vê o Cordeiro. Porque quando ele olha, ele está falando, o leão está falando do passado e o Cordeiro já está falando do futuro. O Senhor, o Cordeiro. E ao mesmo tempo, ele está falando do leão, está falando do futuro. Por quê? Porque Jesus vai voltar como leão da tribo de Judá. Amém? Aleluia. Então é atemporal, é algo, não sei se eu estou complicando ou se você está entendendo, mas ali no céu, João entra naquele momento e ele vê a glória de Deus e a obra de Deus, a redenção de Deus preparada, e isso tudo, meu irmão, minha irmã, foi por mim e por você. Glória a Deus. Outra parte que eu gostei aqui nesse texto, é quando diz que quando ele tomou o livro, olha que coisa tremenda, meu amado. Olha que coisa tremenda. Preste atenção. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro e começaram o quê? A cantar um novo cântico. Amém? Isso é legal? Sim ou não? Mas é normal, né? 4 seres viventes, anjo, cantar. Anciãos cantar, é normal. Agora olha quem mais cantou. Presta atenção. Então ouvi a toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e todas as coisas que neles há dizerem, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a glória e a honra e o poder para todo sempre. Aleluia! Você imagina a lua falando isso? As estrelas falando isso? Você sabia que as árvores vão louvar o Senhor? As pedras, embaixo da terra tem minhoca, as minhoquinhas louvando o Senhor. Aleluia! Os peixinhos. Não sei quantos viram há poucos meses atrás, um ano atrás, teve um cientista que fez uma pesquisa do som cósmico. Quem viu isso aí? Troço de um cientista, troço de maluco, né? Eles fizeram e foram pegando as notas musicais e as frequências. E há uma sinfonia cósmica. Desde as baleias, os golfinhos, os caramujos, as formigas, tudo louvando e glorificando a Deus. As árvores aplaudindo, o barulho do vento nas árvores e o som que está acontecendo. Sabe o que é isso, irmãos? O grande dia do Senhor está se aproximando. Digo eu, não está na palavra, mas o que eu observo é que a natureza está sendo tocada pela mão do Altíssimo. Amém? E isso é muito visível, principalmente nos animais. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, estabelecer o seu reino milenar, por 1000 anos Jesus vai reinar e nós reinaremos com ele, amém?
diz que o boi vai pastar junto com o leão. Você já viu um leão pastar com boi? Eu já vi leão comer o boi. Mas o leão comer grama do lado do boi é um negócio estranho, não é? Sim ou não? No meu tempo, cachorro brigava com gato. Esse dia eu tenho visto na internet cachorro e gato amigo. E aí, compadre, tudo bem? Vamos lá. É ou não é? Deus está movendo. Amado, entenda bem algo. As coisas estão sendo movidas pelo Senhor. Tudo isso foi por mim e por você. Para fechar essa palavra, por que Jesus é digno? Porque tudo isso Ele fez, movido pelo amor e pela obediência. Diga, Jesus, em tudo, se moveu pelo amor e pela obediência. O que tem movido você? Nós nos movemos pelo quê? Jesus se movia pelo amor. Eu vou lá porque eu os amo. Eu vou resgatar. Eu vou curar, vou libertar. Jesus se movia pela obediência. A dignidade de Jesus foi porque Ele foi íntegro e porque Ele foi fiel. Fiel aos propósitos, fiel a Deus em todas as coisas. Então nós precisamos sermos restaurados nesse nível de fidelidade. Amém? Porque fidelidade não diz respeito só a você ser fiel a Deus, mas diz respeito a você ser fiel ao teu próximo, fiel à tua esposa, fiel ao teu marido, fiel ao teu pai, teu irmão, teu discipulador, teu discípulo, teu pastor, teu apóstolo. Amém? Fiel nas tuas finanças, fiel na tua casa, fiel ao Senhor. No nível de fidelidade, que quando nós olhamos para Jesus, nós vemos em Jesus. Amém? E aí nós olhamos, Ele é digno. E o que cantavam eles? Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele poder, para todo sempre. E todos do céu e na terra se prostraram diante do Senhor Jesus. Amém, amados? Te anima isso? Um dia você vai estar diante dessa visão que João viu. Um dia nós vamos estar diante do Senhor. Amém? E nós temos que hoje guardar no nosso coração essa dignidade e caminhar como Jesus caminhou, pela integridade. Escuta, meu irmão, minha irmã, seja íntegro, seja uma pessoa cada dia com integridade a Deus, fiel a Deus, dispostas a caminhar diante do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você fechando essa palavra. Esses dias Deus falou comigo, depois eu vou ministrar isso numa outra oportunidade, mas eu quero fechar com essa palavra. O Senhor falou comigo sobre ser perfeito, e eu fiquei falando, Senhor, como ser perfeito? O Senhor disse, seja perfeito, porque eu sou perfeito, não é? Seja santo, porque eu sou santo. Seja perfeito. E eu fico olhando para mim e falo, Senhor, como ser perfeito, se eu não sou perfeito? Mas o Senhor me falou algo que eu quero deixar isso com você agora, para que você possa entender melhor também a fidelidade e a integridade. O Senhor falou comigo algo assim, você não é perfeito, mas a perfeição que eu estou falando são de atitudes perfeitas. Até numa situação de imperfeição, você pode ter uma atitude perfeita. Você entende isso? Amém? O Senhor ele não quer olhar você e ver assim, você é todo perfeito, não. Mas você, nessa situação, você precisa ter uma atitude perfeita. Se alguém te afronta, você precisa ter uma atitude perfeita. Qual é a perfeição da atitude? Perdoar. Amém? É você perdoar, é você dar outra face. Então, a perfeição que o Senhor busca em nós são atitudes perfeitas em cada situação que nós... Quando você caiu, eu caí, mas como ser perfeito se eu pequei? Se arrependa. Essa é uma atitude perfeita. Confesse, se arrependa, e aí o Senhor te restaura. Eu entendi por que o Senhor, em momento nenhum, veio contra Davi
depois do pecado dele, porque Davi era perfeito? Não, mas ele tinha atitudes perfeitas. Irmãos, entenda bem, a nossa fidelidade a Deus tem que nos levar a tomar decisões onde nós vamos dizer, não, eu vou tomar a atitude perfeita. Glória a Deus, fique de pé em nome de Jesus.